Oh, glória. Shalom, queridos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Você já sente aí, fica à vontade. Lembrar que eu já dei bom dia, então nas próximas, se eu der boa noite, esta noite poderosa. Naquele momento que eu tiver mais, essa noite, aí você sabe que faz parte, amém? Que alegria poder estar aqui mais uma vez, sempre e sempre. Sempre que a gente vem por esses lados, o primeiro contato que eu faço é sempre com o apóstolo. Apóstolo, o senhor decidiu o dia aí, é do senhor o resto, então o restante, né? Então aqui é a casa onde a gente tem essa escolha. Livro de Êxodo, né? Capítulo de número 13. Êxodo, capítulo de número 13. Após vocês fizeram uma coisa comigo que fez eu riscar minha Bíblia todinha aqui. Eu fui achando uns, como o senhor diz aí nos vídeos, uns trem aqui. E aí tive que ir riscando aqui. E Deus foi mostrando algo muito forte nesse texto. E eu, sinceramente, eu oro ao Senhor e peço a Deus que eu consiga passar para você tudo aquilo que queimou no meu coração enquanto eu estava lendo e relendo e preparando algumas anotações aqui. E espero que Deus possa te abençoar nessa manhã. Nós vamos, e fico grato, né, por fazer parte desse start, o primeiro dia dessa jornada que está começando. Bendito é o nome de Jesus. Para me começar, eu queria que você olhasse para uma pessoa bonita aí do seu lado. Olha para o lado direito primeiro. E aí, se você vê que ela é mais ou menos, aí você olha para o lado esquerdo. Diz, essa aí não deu certo. Se a outra for mais ou menos também, ficou ruim. Aí olha para cá. Quem não tem gente do lado esquerdo e direito, olha para trás. Amém? Glória a Deus. Olha para ela assim e diga, vamos começar essa jornada. Louvado seja Jesus. Agora pergunte para ela novamente, para onde? Essa é a pergunta que não quer calar. Vamos iniciar uma jornada, mas a pergunta é, para onde nós estamos indo? Para que local, qual é a direção, qual é o destino que nós estamos seguindo? Porque eu entendo, irmão, pela própria Bíblia e pela própria história de Moisés, que quem não tem direção, quem não sabe para onde está indo, não chega em lugar nenhum. Eu digo mais, ainda pior, quem não sabe para onde está indo, pode chegar em muitos lugares. Esse que é o problema. Porque, como diz um grande pregador, às vezes é melhor uma porta fechada. Porque numa porta você tem uma palavra, bater, bater e abrir-se-vos-á, do que muitas portas abertas e você não saber em qual entrar. Então, qualquer lugar que você chegar, se você não sabe para onde está indo, você chega e acha que é ali. Você acha que chegou no lugar e aí você não entende essa palavra que o apóstolo começou a liberar, que Deus nos posicionou e vai agora nos levar por uma jornada de prosperidade. Porque você chegou em um lugar, esse lugar não é próspero, esse lugar não é um lugar de bênção, esse lugar não é um lugar de transformação, não é um lugar em que te confronta e faz você crescer, mas você fica nele, porque você acha que chegou. Por quê? Porque você não sabe para onde você está indo. Você não está debaixo de uma palavra que te deu direção e que faz que você avance e quebre qualquer barreira que porventura possa acontecer no caminho. Então, Deus está nos levando em uma jornada hoje. Estamos começando. Mas mais importante do que a gente dar o start nessa jornada é a gente ter o entendimento para onde nós estamos caminhando, para onde nós estamos indo. E eu sei que essa igreja especialmente tem, todo começo de ano, tem uma revelação de Deus para um direcionamento.
E eu sei que aqui ninguém está caminhando perdido nesse ano de 2026. Já passamos da metade do ano, mas temos uma palavra, temos um direcionamento e agora estamos entrando em uma jornada de prosperidade, um caminho de prosperidade, onde Deus vai mudar histórias nesse lugar. Louvado seja Jesus. Mas essa jornada, como disse a pastora louvando aqui, disse o apóstolo, essa jornada, como toda jornada, ela tem mudanças de rota. Hora outra, a jornada muda de rota. Eu saí lá de casa, deixa eu tomar aqui o café antes que esfrie, daqui a pouco eu volto, tá bom? Toma, o pessoal lá, meu Deus. Lá eles reclamam que a pessoa está tomando suco, imagine café. Ai, está desviado. Já mudou o horário do culto, né, esses irmãos? Agora, por causa do jogo, agora está tomando café. Pessoas que andam perdidas, idolatram até o horário de culto, né? Para elas o dia é santo e o horário é santo. Nós estamos adorando. Alguém deixou de adorar nesse domingo aqui, pelo amor de Deus? Aleluia. Agora, se você precisa de um horário sagrado para você adorar, é porque você não entendeu o que é o reino, não entendeu o que é estar na mesa com o Senhor. Aleluia. Louvado seja Jesus. Bendito é Deus. Então, há mudanças de rota. A gente saiu lá de casa anteontem, né? Saímos lá de casa anteontem. Caminhamos uns 4 quilômetros só saindo da cidade. O pneu já estava meio ruim, aí um pneu do lado eu enchi, vi que era o bico que tinha estourado, e o pneu deu rachado. Falei, vou ter que... E aí colocamos step e mudamos a rota. Irmão, e foi tão fantástico, porque quando isso aconteceu, nós descemos do carro já tudo tranquilo, glorificando. Glória a Deus por isso. Deus mudou a rota porque tem algo maior e mais forte no meio do caminho. Aleluia, glória a Jesus. Ele nunca muda de rota, irmão, sem ter um propósito. Ele não anda perdido. Oh, glória a Jesus. Eu já instalei um GPS no meu celular uma vez. Era um GPS aquele que você não precisa de internet. Você baixa todo o GPS. Aquilo dá tanto bug, irmão, tanta falha. Te joga numa cidade, te joga no outro, te joga no seu... Daqui a pouco o sinal cai, desaparece, você fica perdido. Deus não, irmão. Ah, meu Deus do céu. Aí ele não recalcula a rota porque está perdido. A rota que ele mudou já estava na rota dele, só não estava na sua ainda. Oh, glória. Aleluia, bendito é Jesus. Nós voltamos, chegamos lá, e aí eu com pensamento, e uma voz falou no meu coração assim, e se você estiver na estrada e outro pneu que já não está ruim, e der o mesmo BO, vai ser pior na estrada. Chegamos no borracheiro, e era um borracheiro que ele estava fazendo uma promoção, porque ele precisava vender 100 pneus para poder, porque ele estava começando o negócio, para poder comprar outra leva de não sei quantos, porque só pode comprar com 15, com 16. Ele falou, vou te fazer por X, que descontou quase uns 70, 80 reais de cada pneu. Eu falei, coloca logo os dois, vamos logo com os 4 pneus novos logo para Brasília. Deus muda a rota e Ele nos leva por um caminho de prosperidade. E quando você pensa que era uma mudança de rota, porque algo deu errado, Deus está falando, não, eu estou te levando para um lugar que vai dar tudo certo. Ah, meu Deus do céu, aleluia. Louvado seja Jesus, irmão. Eu estou entendendo que nós estamos começando essa rota e que vem as mudanças de rota nessa jornada. Se Deus está me conduzindo, se Deus está me guiando, não interessa se eu vou pela direita, pela esquerda, por cima do mar, por baixo do mar, eu sei que Deus vai me levar por um caminho de prosperidade. Glória a Jesus. Mas não dá para falar sobre a mudança de rota desse povo, que esse povo viveu, sem a gente não falar primeiro da mudança de rota que o líder deles viveu, né? Porque primeiro Deus mudou a rota de um líder, para depois colocar um líder na vida desse povo, para depois mudar a rota deles juntos. Para aquele homem ter entendimento do que é uma mudança de rota. E entender que quando Deus está mudando a rota, não é porque eles estão perdidos, é porque Deus está cuidando. Oh, glória a Jesus, aleluia. Porque Deus mudou a rota, mas a nuvem vem junto, a glória vem junto. Não era uma coisa para cada lado. Deus está dizendo, eu estou com vocês, vocês não estão sozinhos. Oh, glória, aleluia. Você conhece a história de Moisés? Nasceu em um momento de crise. Em um momento de crise, deu forma a líderes. Glória a Jesus. Me ajuda aí, Fernando, dá lugar. Oh, glória, aleluia. Depois eu te conto quem me passou.
Mas parece mesmo, né? Glória a Deus, aleluia. É, né? O apóstolo falou que é da Shopee. Shopee tem coisa boa, viu? Como sempre na Shopee, tem as coisas boas lá da Shopee. Só você saber onde comprar. Aleluia. Glória a Deus. Um líder que nasce em um tempo de crise. Mas para esse líder nascer em um tempo de crise, um casal em tempo de crise teve que se posicionar como geradores de um milagre. Aleluia. A história paralela conta que Faraó teve um sonho. História paralela, você vai encontrar em livros de histórias de sábios. E Faraó viu como se fosse um pé de um judeu que esmagava o Egito. E conta a história que com isso ele entendeu que ele precisava parar aquele povo. E a Bíblia diz que o povo estava se multiplicando muito rápido. De 100 e poucas pessoas que entraram, já estava 1 milhão de pessoas. Ele precisou entendeu que precisava fazer alguma coisa para parar aquele povo. Então, você conhece a história, sabe que ele começou a mandar exterminar as crianças. E no meio dessa crise de morte, uma mulher que a gente canta, hoje eu quero bad, mas não vai morrer. Aleluia. Se posicionam. Oh, glória a Jesus, aleluia. E ela diz, mesmo em um ambiente de morte, nós vamos gerar. Oh, aleluia. Mesmo em um ambiente de crise, nós vamos gerar. Oh, meu Deus do céu, eu sinto a graça dele aqui, irmão. Eu sinto o eterno nesse lugar. E eu sei que Deus está levantando pessoas para gerar aqui em ambientes de crise. Oh, aleluia. Eu sei que Deus está levantando pessoas aqui, meu Deus do céu, para ser um gerador de milagre, para dizer, se alguém se escondeu na caverna, o Gideãozinho vai malhar no lagar, mas eu não vou desistir, eu vou continuar firme, gerando em tempos de crise, porque quando a gente gera em tempo de crise, a gente caminha por uma jornada de prosperidade. Aleluia. Porque para haver uma jornada de prosperidade, precisou alguém semear em um tempo de crise. Essa mulher e esse homem, eles decidem gerar naquele ambiente de crise. Mas claro que gerar em ambiente de crise não é só, oba-oba, não. Eles geram nesse ambiente de crise. E você conhece a história, sabe que eles precisam pegar o menino e esconder dentro da tenda. Porque aquele menino não podia nem chorar. Irmão, tá aqui, 3 filhas e um filho mais velho que eu tenho lá em Ponta Grossa. E agora um neto. Estou ficando velho, apesar dessa cara de 17. Aleluia. E quem diga que não. Irmão do céu, e eu sei de uma coisa, criança chora. Quem tem criança pequena aqui ainda? Criança chora. Menos Moisés. Você que é mãe. Moisés, se ele chorasse, ou quando ele chorava, a mãe tinha que abafar o choro. Eu não sei como ela fazia. Eu não sei se era com um travesseirinho no rosto, com muito carinho, chorando e sentindo a dor por dentro e não poder deixar o menino chorar. E o choro faz parte, irmão, fortalece a criança. Meu Deus do céu. E pior, a criança nasce, o médico já diz, todos os dias ela precisa ir lá para o sol. Banho de sol, Moisés não, ele não podia ter banho de sol, porque não podia ser levado lá para fora, não tem uma varanda, não, irmão, é dentro da tenda, é escondido dentro da tenda, talvez tentando pegar uma fresta que havia nos buracos daquela tenda, para que o menino pegasse um pouquinho de sol, mas glória a Deus, porque ele não podia ir lá no sol externo, nesse sol atmosférico, mas a mãe, o pai e o menino iria servir a um Deus, que é conhecido como o sol da justiça. Se ele não pode no sol lá fora, o sol da justiça entra dentro da tenda. Meu Deus do céu, aqui não é só vitamina C, aqui é de A a Z. Meu Deus, aleluia. Eu sei que talvez nessa jornada que você está vivendo, você tem vivido alguns momentos de limitações, alguns momentos de adversidade em que quando você pensa que está dando certo, a rota muda. Em que você pensa que está dando certo, o negócio foi para o outro lado e o negócio dá errado. E você tem que ficar se adaptando, você tem que ficar improvisando. Aleluia. Mas aí a Bíblia diz que 3 meses depois foram ver o menino. Diz, coitadinho, o menino deve ter cara de doente.
Esse menino deve ter cara de pálido. A mãe já está sendo oprimida pelo Egito, que, segundo a história, o Egito parou de dar alimento, substância, porque você não fortalece quem você está querendo oprimir. Então o que o Egito começou a fazer? Segundo o historiador, começou a dar resto para eles se alimentarem. E tirar e minando as forças dele, porque o Egito não quer um povo forte, o Egito quer um povo fraco. Então, uma mãe fraca, um pai fraco, entre aspas, dentro de uma ideia humana, vai gerar uma criança fraca. Mas ainda bem que Deus, Ele entra no meio da história e Ele muda essas ideias humanas. Porque quando abriram a tenda e colocaram aquele menino na luz para ver, a Bíblia diz que ele era mais forte, ele era mais formoso e ele era mais saudável do que todas as crianças no Egito. Por quê? Porque Deus estava preparando aquela criança para uma grande mudada, não apenas de rota, mas uma grande mudada de história. Aleluia! Quase 7 mil anos depois, a gente está contando a história desse menino, porque o nascimento desse menino mudou a história do mundo. Porque uma mãe simples e um pai simples se posicionou. Deus está procurando alguém posicionado. Meu Deus, eu acho que Ele encontrou pelo menos um aqui. Batera, eu acho que ele encontrou dois aqui, Batera. Não, Fernandinho, ele encontrou 3 aqui, 3 posicionados pelo menos. Eu acredito que ele encontrou aqui. Oh, aleluia, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por encontrar pessoas posicionadas aqui nesse lugar. Aleluia. Só que nem tudo é festa. Mudança drástica de rota. A mãe precisa abrir mão do próprio filho. Ainda bem, irmão, que esses pais, porque se você olha uma criança sábia, você, por exemplo, Samuel, Eli, homens que quando vai falar dos filhos dele, fala dos pais. Filhos de Eli, filhos de Samuel. E aí, quando quer cobrar também, diz os filhos de Eli, tudo parece filho de Belial, são filhos de Eli, são filhos de Samuel, porque reflete aquilo que o pai transferiu, aquilo que a mãe transferiu. Então esses pais não são apenas sábios na geração desse menino, mas na geração da filha, porque se você pega a filha, apesar de lá na frente ela dar um vacilo e haver uma mudança de rota drástica na vida dela, mas a menina faz parte dessa mudança. Porque ela está do lado da mãe e ela vai ali conversando com a mãe. E a mãe diz, eu tive uma ideia, me ajuda aqui. Pegaram lá uns bambus, uns galhos que flutuam. Agora você vai pegar um betume, nós vamos betumar esse cestinho. Pegou o menino e colocou no cesto. E a mãe tem que abrir mão. Às vezes a gente vai ter que abrir mão de coisas, irmão, pelo reino. Enquanto você não tiver coragem de abrir mão delas, você nunca vai poder se apoderar do reino. A Bíblia diz que a gente se apodera do reino, é a força. No céu a gente entra de graça, mas no reino, do reino a gente se apodera na força. Oh meu Deus, por isso ele diz, esforçai-vos. Meu Deus do céu, por entrar no reino, porque ele, você se apodera na força. Meu Deus, mas para isso você precisa ter coragem de abrir mão. Deus falou com Abraão, Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, e leva e oferece ele a mim como oferta. E ele olhou e sem pensar 2 vezes, pegou o menino e levou. Quando ele chegou no pé do monte, deixou para trás quem não entendia de ambiente. Porque se você não consegue discernir o ambiente onde você está, você não consegue usufruir daquilo que está fluindo no ambiente. Por isso ele disse assim, vocês ficam aqui, porque esse lugar aqui, aleluia, esse lugar é para quem consegue discernir o ambiente. Quem não discerne o ambiente, chegou, o culto começou 9 horas e até agora não pegou nada, porque ainda não entendeu o que está fluindo aqui. Agora quem discerne esse ambiente lá fora, no café, já estava recebendo. Meu Deus do céu, aleluia. Então ele disse, vocês ficam aqui. E ele segue só com o moço. Chegou no meio do caminho, o moço percebeu que alguma coisa não estava batendo. Ele disse, pai, me diz uma coisa, estou vendo aqui o cutelo, estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, mas tem um problema, cadê o cordeiro?
Abraão é forte demais, né? Porque ele diz assim: Deus proverá, mas não é para nós. Porque eu profetizaria: Deus proverá para nós, meu filho, um cordeiro, fiquem em paz. Não. Abraão disse: Deus proverá para si um cordeiro. Aleluia. Porque não é para ele, não é para nós, é para ele. O pastor Alisson acabou de ministrar aqui sobre isso. Eu entrego para ele, mas é ele quem proveu para ele mesmo. Foi ele quem me deu, então eu dou deliberadamente, com o coração aberto, porque eu entendo que tudo que eu tenho foi ele quem me deu, então eu entrego. Oh, glória a Deus, aleluia. Então ele olha e diz: Deus proverá para si o cordeiro. O menino pegou. Só que o menino, ele cresce naquele ambiente de adoração. O menino podia dar um chute no velho, um bandão no velho. Podia ou não podia? Um menino com 12, 15 anos, irmão. Adolescente com 15 anos, você já, irmão, para mandar no menino você já tem que, com pulso firme já tem que, menino, senão ele te vira. Mas aquele menino, irmão, ele olhou para o pai, e eu tenho certeza, não posso dizer, afirmar aqui porque não está escrito, mas eu tenho convicção que quando o pai olhou, a voz embargou e ele disse: Deus proverá para si o cordeiro. Aleluia. Hebreus diz que Abraão cria tanto, acreditava tanto, que ele sabia que mesmo se ele entregasse, Deus o levantaria de entre os mortos. Então quando Abraão diz Deus proverá para si, ele está falando ou de um cordeiro que apareça ou do próprio filho. Ele está dizendo: se é para ele, é tudo para ele, para a glória do nome dele, para a honra do nome dele, é por ele, tudo dele, por meio dele. Aleluia. Glória a Jesus. Mas sabe o que o menino faz? Ele se deita e diz: eu vou adorar com o Senhor meu pai. Deus está restaurando rompimentos geracionais. O pai está dizendo: nós vamos adorar junto. Oh glória! Quando Deus levantou um profeta para profetizar o caminho do cordeiro, a Bíblia fala sobre ele, e esse profeta virá na unção de Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Deus está quebrando todo rompimento geracionais, porque Isaac e Abraão vai adorar junto. A oferta é dos dois, a oferta é da casa, a oferta é da família. Oh, aleluia. Mas para isso precisa ter coragem para abrir mão e se posicionar. Ah, meu Deus. Ela pega aquele cestinho, leva lá no rio e coloca entre os juncos. Tem gente que fala que não é no rio porque está entre os juncos. Os juncos nascem dentro do rio. Bom, só vê esses rios cheios de junco. O junco só nasce lá no meio também. Ainda mais no tipo de rio que era no Egito, em que a água transbordava e eles plantavam, enfim. Então isso não interessa. Colocou o menino entre os juncos. E a Bíblia diz que ela se distanciou e ficou só olhando. Glória a Jesus. Ela e a filha. Daqui a pouco você conhece a história. A princesa veio tomar banho ali e de repente, pá, acharam o menino. E aí entra a astúcia da menina, porque quando a menina viu aqui, apóstola, pegaram meu irmão, ela correu. Talvez a vontade dela seria chegar e dar uma voadora na princesa e diz: larga meu irmãozinho, você não vai levar o meu irmãozinho. Mas não, ela pegou, ela chegou perto e disse: senhora, a senhora me permita falar uma coisa assim, eu conheço uma mulher que está amamentando agora. Aleluia. Irmão, é na hora, irmão. Deus dá sabedoria na hora. Você precisa estar conectado. Quem não está conectado não pega, mas quem está conectado já pegou, já recebeu. Oh meu Deus do céu. Ela diz: é mesmo, menina? Ela falou: é quem? Vou chamar. Vou chamar uma senhora que eu conheço aqui. Chegou lá e diz: mãe do céu, vem aqui, mãe. Ela diz: essa é a senhora. Ô senhora, ela achou um menino aqui agora, está precisando de alguém para amamentar. Ah, meu Deus. Ela diz: é verdade? Então faz o seguinte, pega o cestinho, leva o menino de volta para tua casa. Que virada, hein? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus do céu, como é que esse Deus faz uma virada dessa? Você pensa que está indo, quando vê está voltando. Você pensa que abriu mão, Deus está dizendo: estou te entregando. Mas espera, segura. Porque não é só assim não, eu não quero só voltar.
Ela diz assim: você vai levar ele, cuida para mim, até o menino desamamentar. Só que caso você não saiba, lá aquela cultura não desamamenta criança com 1 ano de idade, 8 meses, como a gente faz, não. Criança desamentava, irmão, com 10, 11, 12 anos de idade. Tem a ver com adolescência, nem questão de mamar. A criança nem estava mamando mais, mas ainda é considerado dentro da idade de desmame. Então ela disse assim: você vai levar e vai cuidar dele até ele virar adolescente, mas faz o seguinte: pá, aleluia, todo mês vem buscar mais. Pá, glória a Deus. O que é isso? Ouro, prata, dinheiro. Vou te pagar um salário milionário, porque eu quero que esse menino já cresça como um rei. Então não vai apenas o menino crescer como um rei. A casa, a tenda que era escondida, onde o menino havia escondido, agora todo mundo passa e diz: aquela é a tenda do príncipe, aquela é a tenda real. Aleluia. Meu Deus do céu, Deus vai mudar a rota. Às vezes você vai ser prejudicado e você não vai entender. Daqui a pouco ela muda de novo. Ele vira a rota de novo e alguém já está te chamando de príncipe. Aquela é a tenda da realeza. Aquela é a tenda da realeza. Não se meta com eles. Agora o Egito pode perseguir qualquer criança, menos daquela tenda. Obrigado por cuidar da gente, por cuidar de nós. E o menino volta. Agora ele tem idade para ir e com entendimento por que ele está indo. Aleluia. A mãe teve que colocar o nome que a princesa Deus, Moshe, tirado das águas. E aquele menino agora na sua adolescência, agora ele com entendimento, ele vai para o Egito. E ele se torna príncipe do Egito. E ele estuda nas maiores faculdades do Egito. Ele tem os melhores ensinamentos, coisa que aquela mãe, aquele pai nunca jamais poderia dar. Mas quando você se posiciona, ainda que você sonhe sonhos que para você parecem impossível, não se preocupa não. Já já Deus dá uma mudada de rota. E normalmente Ele faz no de repente. Quando você vê estava dando tudo errado, de repente, começa a dar tudo certo. Quem pegou, diga pelo menos um glória a Deus. Aleluia. E o menino cresce. Só que tem um problema, Fernandinho. Porque quem está debaixo de uma unção, sabe, debaixo de uma graça, quem é escolhido para uma grande missão, ele aprende desde criança a discernir ambientes. Tem ambientes que não são para a gente, irmão. Mas que você diz: não, irmão, tem ambientes que não é para a gente. E você sabe disso. Você fica insistindo, quebrando a cara lá, e se arrebentando, e não, mas porque, não, tem lugar que a gente entende que não é pra gente. Quando Moisés cresceu, Hebreus diz o seguinte, que chegou um momento que ele alcançou maturidade, e na sua maturidade, o texto diz que ele decidiu não ser chamado de filho da filha de Faraó, porque ele entendeu que aquele não era o lugar dele. Mas você vai ser príncipe, sim, mas príncipe de um lugar onde, meu Deus, não habita. Não é aqui que eu vou ser príncipe. Glória a Jesus, aleluia. Ele já tinha entendimento que Deus faria algo, e que aquele algo que Deus estava para fazer não era dentro de uma mentalidade de escravidão. Oh meu Deus do céu, porque a primeira coisa para Deus nos levar para uma jornada de prosperidade, que já foi profetizado aqui, é Deus nos tirar a mentalidade de escravidão. Senão a gente vai andar nesse caminho de prosperidade e a gente nunca vai viver dessa prosperidade, porque a mentalidade sempre é de escravo. Foi o que Deus teve que fazer com o povo: matar todos eles no meio do caminho e levantar outra geração com entendimento, oh glória a Jesus, desse caminho de prosperidade, esse entendimento de ambiente. Moisés cresce, ele entende que aquele não é o lugar dele, e ele se posiciona. E você conhece a história, e quando ele se posiciona, ele não aguentou, viu uma briga lá, partiu para cima, deu logo um do direita, logo num egípcio lá. O egípcio já caiu duro e morto, irmão. Pensa no murro forte, o homem já caiu duro. Você nem estava morto, você não enterrou meio vivo, né?
enfim, enterrou na areia. Problema de areia, porque o vento vai levando, né? Aí vai mostrando, né? Aqueles probleminha, o que você vai ficar tentando esconder. E a Bíblia diz que não é uma coisa que fica oculta por muito tempo, que não venha a ser revelado, né? Aí vai aparecendo, aparece o dedinho, aparece o dedão do pé e vai indo, né? E você tentando esconder, igual gato, não sei o que e tal. E vai aparecendo. Daqui a pouco Moisés apareceu de novo para entrar noutra briga. Pensa num brigão. Entrou querendo se meter na briga. Aí alguém apontou o dedo na cara dele e disse: "Tô achando que eu não vi não, é o que tu fez no verão passado." Tô me engana não, tô enganando esse povo aí, eu não. E aí Moisés tem que fugir. E agora ele vai virar príncipe do deserto. Príncipe das ovelhinhas. Mais uma mudança drástica de rota. O príncipe vai viver 40 anos no deserto. Lugar de tratamento. Deserto, lugar de formação. Mesmo lugar aonde Deus vai levar esse povo. A mesma rota onde Deus vai tomar. Será por quê? Será que é coincidência? Glória a Jesus. Moisés vai ser guiado pelo deserto. Ele vive naquele deserto. De repente ele está ali. Você conhece a história. Vem uma sarça que está pegando fogo no meio do deserto. Ele olha e diz: "Olha, uma sarcinha pegando fogo." E aí ele, não sei o que. E ele passa direto, irmão. Porque no deserto os beduínos passam naquela região, aí fazem seus acampamentos, deixam as suas fogueiras, brasa voa, deserto 60 graus, irmão. Há quem diga até que esse tipo de arbusto entra em autocombustão por causa do calor, a resina escorre dela, vira uma leite, ou o próprio calor, e ela entra em autocombustão. Então não era uma coisa incomum ver uma sarça pegando fogo, e por isso não chama a atenção de Moisés, que passa direto. Ele diz: "É só mais uma sarcinha pegando fogo." E ele vai. De repente uma coisa chamou a atenção dele, porque talvez ele fez assim: "Mas cadê o cheiro da fumaça dessa sarça?" Ele olhou e a sarça tinha fogo, mas não tinha fumaça. Porque fumaça é queima do combustível. Mas essa sarça está queimando, mas o combustível não consome, ela continua queimando. Ah, meu Deus do céu. Por isso tem gente que tem medo. Meu Deus, vou ter que falar, oh Jesus, aleluia. Tem que falar, tem gente que tem medo de até mudar um horário de culto para a sarça deles apagar. Aqui não, pega fogo de manhã, de tarde, pode fazer culto 3 horas, 7 horas. Se a gente ir lá para a rua pega fogo, se a gente ir lá para o mercado tá pegando fogo. Ah, meu Deus do céu, aleluia. Porque aqui tem combustível para queimar até a eternidade. Aqui é fogo, não é fumaça não. Aleluia. Pronto, falei, me julguei. Aleluia. Então ele voltou, e quando ele voltou, que ele foi se aproximando, chegou perto, Deus falou: "Ei, para." Ele ouviu uma voz, e a voz olhou para ele e disse: "Tira a sandália dos teus pés, porque o ambiente que você está é santo." E nós não vamos criar aqui em volta dessa figueira o ministério da figueira sagrada, não. Porque é santo onde Deus está e não onde Deus está passando. Oh, glória a Jesus, esse lugar está santo porque Deus está aqui. Oh, meu Deus do céu, aleluia, louvado seja Jesus. Então Deus falou: "Tira a sandália", e se aproxima desse ambiente. Ele se aproximou, e Deus falou: "Moshe, tem uma missão para você. Tem uma palavra sobre a qual você vai andar a partir de agora. Porque nós vamos começar uma jornada." Aleluia. Segunda pergunta que eu fiz logo no começo: para onde? Deus apontou para o Egito e disse: "Você vai lá no Egito, e nós vamos começar lá dentro uma mudança de rota." Aleluia. Moisés se apavorou: "Mas Senhor, ele viveu 40 anos no Egito, mais 40 no deserto. Ele já está com quantos anos? 80. 80 não é um novinho mais não, irmão. Já, glória a Deus. Irmão, vou fazer 50 esse ano. Estou 49, só Jesus na causa. Já sei nome dos remédios para dor, essas coisas já sei. Quando você fica velho, você começa a saber nome de remédio, para que ele serve, né?
E pior, tem na bolsinha ali no porta-luva uns remédios para dor nas costas, para dor não sei o quê. Ah, meu Deus, é só Jesus. Se eu tiver 50, vai ter também essa bolsinha, não se preocupa não. Ah, meu Deus, não estou maldiçando sua vida não, é porque faz parte mesmo da idade. Por isso Moisés andava com um cajado, irmão. Não era um cajado poderoso que abria o mar, não, irmão. Era um cajado que sustentava o seu corpo. Quem lhe apoiava na caminhada, era um amigo dele de caminhada, Cajadildo, aleluia. É ele o Cajadildo. Deus olhou para ele e diz assim: você vai entrar lá no Egito e nós vamos apavorar tudo lá. Nós vamos quebrar o Egito inteiro. Oh glória, aleluia. E nós vamos tirar o meu povo. E aí olha, a mudança de rota já começa na mente. Porque quando Deus fala para ele: nós vamos tirar o meu povo, a pergunta óbvia de Moisés é: para onde? Mas a resposta, meio que ele já está tentando soltar a resposta. Ele pensa nas melhores cidades. Ou eu não faria isso, pelo amor de Deus? Deus está falando comigo: ó, você vai lá tirar meu povo, que eu amo, maravilhoso lá de dentro, e vou levar para onde você pensar que Deus ia levar? Ou você ia levar esse povo para uma favelinha qualquer por aí? Não, na sua mente já está os melhores lugares do mundo. Deus vai levar esse povo, meu Deus. Deus falou assim: você vai lá tirar esse povo, vírgula. Ele pensou quais os melhores ambientes que existe agora. Aí Deus falou: para o deserto. Ah, não, meu Deus do céu. Deus falou: Ele diz: por quê? Porque lá no deserto vocês vão fazer uma festa para mim. Porque por mais que para a mentalidade cristã, gospel, evangélica, deserto seja um lugar de morte, para mim deserto é um lugar de formação, é um lugar de festa. Vamos para o deserto fazer festa. Vamos para o deserto fazer festa. Aleluia. Ah, meu Deus. A mudança de rota, ela começa na mente. Se a sua mente não muda, o seu caminho pode até mudar, mas você nunca vai usufruir da mudança que aconteceu. Ah, meu Deus do céu, a Bíblia é muito clara: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Pelo amor de Deus, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você transforma a mente, Deus te leva por um caminho de prosperidade. Quem está entendendo isso, pelo amor de Deus? Aleluia. Então transforma a sua mente. Existe um ensino, esqueci o nome da formação agora, mas deixa para lá, isso não importa, que fala de conformação. Arquitetura, não sei o que, mexe com materiais. Conformação, você faz uma forma e vê como os diversos materiais reagem a essa forma, como ele se forma. É como o ouro, você pega o ouro, desmancha o ouro, quando você forma, ele tem algumas gramas a menos. Foi queimado parte no processo. Você pega uma pedra, um lodo, e você assa ele, assa ele, coloca dentro de uma forma, ele assa, ele fica com aquela forma. Mas se você quebrar, tentar de novo fazer, não vai dar certo. Ele não vai mais de acordo com aquela forma. Quando Jesus está dizendo transformai-vos, ou quando Paulo diz transformai-vos, ele está falando de forma. Ele diz transformai-vos, entra na forma, mas não na forma desse mundo, mas transforma, transforme o vosso entendimento para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O problema é que muitas das vezes a nossa forma é o mundo e a gente fica com a forma dele, mas quando a gente entende isso, a nossa forma passa a ser Cristo. Aí Paulo ecoa na nossa mente dizendo: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A minha forma é Cristo, Ele é a forma que eu estou tomando, e é nele que eu vivo esse caminho de prosperidade. Ah, meu Deus do céu, aleluia, bendito é Jesus. Você vai lá e vai tirar o povo lá de dentro, e Moisés vai, você conhece a história, 10 vezes ele tem que voltar, porque a gente pensa que é só chegar e chutar o balde. Como eu ministrei da outra vez, né? Chutando balde. Não, não é assim. Porque eu fico imaginando aquele velhinho de 80 anos entrando no Egito, segurando no Cajadildo. Cajadildo, me ajuda, Cajadildo. Só que preciso voltar, né? Porque antes disso, Deus perguntou para ele: Moisés, o que você tem na mão? Ele diz: o Cajadildo. Agora vamos tirar o dildo aqui, vamos colocar cajado, porque cajado fala de autoridade. Aleluia.
Deus perguntou para ele: o que você tem na mão? Ele responde: autoridade, meu cajado. É com ele que eu conduzo as ovelhas, é com ele que eu direciono as ovelhas. Esse cajado fala de destino, esse cajado fala de direcionamento. É ele que me ajuda a dirigir as minhas ovelhas. Deus falou: maravilha, é seu ministério, né? Ele disse: jogue no chão. Ele jogou no chão. Quando jogou no chão, o cajadildo vira uma serpente. Deus falou: pega na mão. E disse: não, mas uma cobra. Você não falou que era um cajado agorinha? O que mudou? Você se apoia no cajadinho da vida toda, e agora quando parece que virou cobra, tu quer correr, tu quer fugir. Deus falou: pega com a mão, segura. Ah, meu Deus, ele abaixa, talvez ele feche os olhos e segura ali no cajadildo. E quando ele segura, é o cajadildo, ainda não é uma cobra. Ah, meu Deus do céu. E ele vai, irmão, e aí ele tem que voltar 10 vezes, mesmo debaixo dessa palavra. Aí na última palavra nós chegamos nesse capítulo, irmão, glória a Deus. Eu nem vou na jornada, nós vamos ficar só aqui nesse capítulo. Porque quando chega nesse capítulo, mas não vou nem ficar no 13, vou voltar até o 12 também. Quando ele chega nessa saída, Deus começa a dar algumas instruções para ele passar para o povo. Diz assim: olha, vocês vão fazer o seguinte: vai reunir as famílias na mesa. Oh, glória. Porque antes da gente ir para um caminho de prosperidade, nós vamos restaurar a mesa. Nós vamos viver um momento de mesa, porque é essa mesa que nos vai dar autoridade, experiência e entendimento para viver essas mudanças de rotas que a gente vive. Se a gente não vive, irmão, em ambiente de mesa, a gente se perde em ambiente de rota, em ambiente de caminho, em ambiente de jornada. Então ele disse assim: leva todo mundo para a mesa. Mas vou dizer o seguinte: se a sua casa tiver só 2 pessoas, não fica legal uma mesa só com 2 pessoas. Vai na vizinha, vai na Clotilde, chama a Clotilde, chama o marido e o filho dela. Vamos fazer uma mesa bonita, vamos fazer uma mesa de comunhão bonita. Ah, meu Deus, aleluia. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um cordeiro e vocês vão assar esse cordeiro. E a partir de hoje vocês vão fazer isso todos os anos, e vai ser chamado Pachá ou Páscoa, passagem. E ele está dizendo por causa de algo que vai acontecer daqui a pouco. Vocês não sabem agora, vocês vão entender depois. Porque tem coisa que a gente não precisa entender, a gente precisa obedecer. Mas a gente quer entender, apóstolo, mas me explica melhor para mim entender, aí eu faço. Não, então você não tem fé. Porque fé não é você entender o caminho, fé é você acreditar em quem te está conduzindo por esse caminho. Ah, meu Deus do céu, isso é fé. Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não vou te mostrar agora, vou te mostrar no caminho. Você crê? Creio, então vem, eu vou te mostrando. Isso é fé. Não é pedir para Deus: não, manda a localização e a rota onde nós vamos passar certinho. Porque eu sou uma pessoa muito centrada, muito equilibrada. Lugar de equilibrado não é aqui no Ministério Comunhão. Ah, meu Deus do céu, começa aqui pelo apóstolo, pelo pregador. Aqui tem ninguém equilibrado, irmão. Aqui é desequilíbrio total. Porque a gente está debaixo de uma palavra profética, de um Deus que abriu o mar, de um Deus que abriu a terra, de um Deus que faz chover fogo do céu. Isso é para quem não tem equilíbrio. Aleluia. Cadê os desequilibrados desse lugar? Pelo amor de Deus, faz barulho aí. Os muito equilibrados, dá tempo de você ir embora. Glória a Jesus. Sentem na mesa e vocês vão comer. Antes vocês vão passar o sangue, os umbrais da porta. Você conhece, vamos pular os detalhes. Maravilha. E aí eles estão vivendo a primeira festa, Páscoa. Só que preste atenção, no capítulo 12... Dá para pôr no telão? Cadê a mídia que eu não estou vendo? Está aqui a mídia, está vendo os olhos dela lá. Capítulo 12, versículo de número 26. Glória a Deus. Vou ler o 25 e 26. Volta para o 25. E quando estiveres na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito, esta festa. Quando os seus quem? Não, está fraco. Os seus quem? Seus filhos perguntarem: que rito é esse? Versículo, respondam:
é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Ah, meu Deus do céu! Então o povo se inclinou e adorou. Não, você precisa entender isso. Quem perguntou? Deus está dizendo para ele: a partir de agora nós vamos começar uma rota. Mas essa rota não tem a ver só com você, mas tem a ver com a sua geração. Aleluia. Irmão, já estou chegando 50, mas Deus está pegando a minha geração. Aleluia. Ah, meu Deus do céu, eu cometi muitas falhas, mas Deus está alinhando a minha geração. Parte da minha escola, irmão, foi aqui no Ministério Comunhão. Oh, glória a Deus. Deus não pegou apenas a minha esposa, pegou as minhas filhas, vai pegar meu neto, tá pegando a minha casa, tá pegando a minha esposa, pegou minha esposa que está lá assistindo. Oh, glória, porque não é sobre mim apenas esse caminho, essa jornada, é sobre eu e a minha casa, é sobre eu e a minha geração. Porque um dia os meus filhos vão perguntar: por que essa Páscoa? Porque Deus nos tirou com a mão forte do Egito. Deus quebrou tudo no Egito, e por isso nós o adoramos. Que Deus pegue os seus filhos agora. Que Deus pegue a sua geração agora. Ah, meu Deus. Ó, você que seu filho está meio afastado da igreja, pega essa palavra agora e leva para você. Porque vai pegar ele. Chega na tua casa e vai perguntar: mãe, tem culto lá hoje? Fala: não, hoje não tem por causa do jogo. Glória a Deus, mas essa semana tem, domingo vai ter, logo é 2. Ah, meu Deus, aleluia. Deus vai pegar a nossa geração. Deus vai pegar os nossos filhos, porque o entendimento da igreja está mudando. Não seremos a geração de juízes, onde de 40 em 40 anos crescia uma geração que não conhecia a Deus. Pelo contrário, os nossos filhos vão perguntar: pai, quero entender sobre a Páscoa. E você vai dizer: é porque Deus quebrou o Egito, aleluia, e nos livrou com mão poderosa. Ah, meu Deus do céu, aleluia. Versículo de número 34, ainda desse capítulo 34. Pode deixar os versículos aí, que eu ainda vou ler mais uns 2 depois. E o povo pegou o quê? Massa de quê? Antes que o quê? A mulher está fazendo pão, mas ela ia pôr fermento. Ela ia levar para o pão crescer e ele ficar, porque é assim que a gente faz pão. A gente fermenta, a gente espera ele crescer. Aqui lá no Paraná, irmão, lá em Ponta Grossa, na cidade onde eu moro, todo mundo faz pão, até criança faz pão, né? Todo mundo faz pão. Onde você chega tem alguém fazendo pão. E é 3, 4, 5 pão caseiro. As mulheres estão fazendo pão, mas o texto diz que antes que levedasse a massa, e as suas amassadeiras atadas em trouxas, com as suas roupas sobre os ombros, os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. Só até aí, mas deixa por aí que a gente vai ler outros versículos daqui a pouco. Para mim terminar, já estamos caminhando para... tem aqui também, né? Eu não estava vendo, está aqui. Glória a Deus. Irmão, até para vir para cá eu perdi meu óculos. Tive que fazer esse aqui em 2 dias ele ficar pronto. A moça foi lá, eu dou um jeito pro senhor, e fez. Que a veieira tem essas coisas. Os óculos aparecem. É só Jesus mesmo, irmão. Glória a Deus. Então deixa eu entender com você, para a gente caminhar para terminar, que daqui a pouco nós temos que almoçar, né? Glória a Deus. Veja, eles fazem a Páscoa. Fazem a Páscoa, preparam o cordeiro. E aí as mulheres preparam a massa, porque Deus já tinha dito que eles iriam sair. Pegou, né? Então elas, espera aí, vamos fazer a massa do pão rapidinho. Daqui a pouco a trombeta de Moisés toca. Diz assim: não dá tempo de levar a massa. Vai ter que ser pães asmos. Aleluia.
vai ter que ser pães asmos. Mas espera aí, pelo amor de Deus, glória a Jesus, porque aqui tem mais uma pergunta dos filhos. Aí a gente vai para o capítulo de número 13. Oh meu Deus do céu, aleluia. 13, versículo de número 8. 13, versículo de número 8. Coloca aí 13 e 8, capítulo 13, versículo de número 8. Naquele mesmo dia, vocês dirão a quem? Isto agora é a nova festa que Deus está mandando fazer. Que festa? Dos pães asmos. Meu Deus do céu, irmão, que festa é essa do pães asmos? A festa do de repente. Não dá tempo, vamos sair porque a rota está mudando. Aleluia! Não vai dar tempo nem de pôr fermento na marcha. Vamos sair correndo porque Deus mudou a rota. Aleluia! Me pega aí, porque comigo você tem que trabalhar muito, né? Aleluia! Olha, uma festa nasce dentro da outra. Primeiro a Páscoa, vocês vão comer em comunhão e lá, esse é o sangue do Cordeiro, vocês vão celebrar essa festa para sempre. Vai virar ceia, que vai ser realizada domingo que vem. Só que da ceia diz assim: agora quando vocês estiverem fazendo a Páscoa, agora prepara os pães para a Páscoa e vai preparar. É assim, não é lá em Ponta Grossa? A gente está jantando, elas estão amassando o pão no canto da mesa assim. Para que é isso? Não, é fazer o pão para o café, mas nós estamos almoçando ainda. Não, mas já tem que deixar pronto para poder crescer e coloca no sol para esquentar. Deus falou: dessa vez não vai dar tempo. Ah, meu Deus, deixa eu ler outro versículo aqui. Versículo de número 14, pelo amor de Deus, coloca o 14 aí. Ai, eu tive que riscar minha Bíblia toda. Glória a Deus por isso. Se no futuro, olha aqui, se no futuro o seu quem? Perguntar o que significa isso, a festa do pães asmos, você responderá o quê? A festa dos pães asmos começou, porque o de repente de Deus chegou e a jornada deu início. A jornada começou. Ah, meu Deus. Irmão, não. Pega os pães asmos aí, pega o pão sem fermento, coloca na cabeça, faz uma trouxa. Vamos sair correndo, porque a jornada já começou. Pastor Alisson, alguém ficou para trás. Por quê? Porque quis deixar o pão fofinho. Vou tomar água depois dessa agora. Não dá tempo, irmão, de fermentar nada. Deixa o fermento do Egito. E você lembra que foi uma das instruções que Deus deu ao Moisés, diz assim: manda eles colocar cinto nos lombos, ou cingir os lombos, porque eles usavam vestidões aqui, você sabe, tecido pesado de linho, não é linho que a gente tem hoje, compra aí no Shopee. Mais fininho, não, é um linho pesado, irmão, daquele de cortina, meio que eles usavam, aquele negócio para correr, se embolava tudo. As irmãs aí que usam vestido, não sei que tem um homem que usa vestido, nós vamos repreender agora, em nome de Jesus. Brincadeira. Assim, as irmãs sabem como é um vestidão muito grande, é difícil de correr. Elas seguram assim, né? Elas puxam um pouquinho assim para escapar o pé e corre. Deus falou assim: coloca cinto nos lombos, porque não vai dar tempo para nada. Quando você pensar, a jornada começou. Ah, meu Deus do céu. Quando você estiver querendo amassar o pão, pera aí que eu quero deixar meu pão fofinho, vai ficar para trás, porque a partir de agora é pães asmos. Aleluia. A partir de agora não dá tempo para nada. Tá posicionado, tá. Coloca o pão mesmo sem fermento na cabeça e corre, que a jornada começou. Corre.
é difícil. Dá lugar, Fernandinho, dá lugar. A tua hora chegará. Segura. Eu só tenho mais alguns minutinhos aqui. Tá acabando já. Eu também almoço. Agora veja bem, olha. Esses dois momentos aqui, esses dois capítulos. O primeiro capítulo eles estão montando uma festa. No capítulo de número 13, Deus está dando instruções para Moisés. O que eles vão fazer. Chega no versículo de número 16. Fecha essas instruções. E aí quem está escrevendo o Êxodo, Moisés, disse. E então ele faz um resumo. Então Deus nos levou por outro caminho que a gente não esperava. Foi no pá. Agora por que Deus está falando tanto de geração aqui? Caminho, rota e geração. Guarde essas três palavras. Quando eu voltar você me lembra, pastor, Deus falou comigo sobre caminhos, rotas e geração. Quando eles chegaram no caminho, você conhece, você sabe, já está sendo preparado para essa jornada começar. Moisés disse, Deus pegou a gente, levou por outro caminho. Mas ele explica por quê? Porque por causa do coração de vocês. Ah, meu Deus. Hebreus disse que Deus levou. Hebreus não. Sei lá, depois você procura. Ele diz assim, eu vos levei pelo deserto para vos humilhar, para vos provar e para saber o que tinha nos vossos corações. Porque mudança de rota sempre tem um propósito. E o texto diz que Deus mudou aquela rota. Mas essa rota não tem a ver apenas com eles, mas tem a ver com a geração deles. Deus levou e disse assim, eu vou levar vocês por esse caminho, porque eu não quero que os filhos de vocês vejam vocês se acovardando no deserto. Primeiro eu vou formar, vou levar vocês e vou formar a geração de vocês. Porque essa geração que vai ser só formada no deserto, vai ser a geração que vai tomar posse da terra, que mana leite e mel. O pai dava um pão asmo. Pão asmo é o pão sem fermento, tá sequinho, tal, né? Quebradiço, vira um biscoitinho, uma bolachinha quase, e aí dava para a criança, mas a criança lá dentro não comia pães asmos, ou ázimos, eles comiam pão fofinho. E aí, toda vez que eles mordiam aquele pão, eu rasgava aquele pão, aí eles perguntavam assim, mamãe, por que pães asmos? Ela dizia, porque Deus nos tirou com a mão poderosa do Egito. Porque a mudança de rota é para ter uma história para ser contada. Aleluia! Eu vou levar vocês pelo meio do deserto, porque vai haver uma grande história para ser contada. Gerações e gerações serão formadas por meio dessa história que vai ser gerada dentro do Egito, dentro do deserto. Oh meu Deus do céu, eu preciso que a igreja se coloque de pé, por favor. Ah, meu Deus, é só o primeiro, irmão, só o primeiro episódio. Só dei o primeiro chute na bola. Aleluia, falando em Copa. A jornada só está começando. Deus me trouxe. Que é difícil. Mas você precisa de entendimento, de alguns entendimentos. E vou citá-los aqui rapidinho para a gente orar. Você precisa entender quem está te guiando. Sem intimidade com o guia nessa rota, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque é ele quem vai mudando a rota no meio do caminho. Se você não tiver intimidade com ele, você perde a rota. Aleluia. Irmão, eu ando com o meu GPS só para Brasília, é 11 anos vindo para cá. 2 vezes por ano, 3 vezes. Agora, o último ano foi só uma vez.
Irmão, eu conheço coisas dele que às vezes ele fala assim: dobre à direita. Eu falei: que dobre à direita? Até burro, é só seguir aqui, vai sair no mesmo lugar. Tá querendo fazer eu dar a volta? Por quê? Porque eu já criei intimidade com o meu GP. Glória a Deus. E quando eu crio intimidade com meu Deus, que eu chego em um lugar, como a gente, por exemplo, saindo lá da cidade, o pneu mas não é só isso, meu. Eu tive que tirar todas as malas de dentro do carro, tudo. E é 3 mulheres, irmão, que tem bastante mala, sapato, cremes, e tirar tudo aquilo para tirar o step. Mas quando aquilo aconteceu, que o carro fez que eu desci, que eu olhei, a primeira coisa que eu disse foi: glória a Deus por isso, porque eu conheço aquele que está direcionando o nosso caminho, os nossos passos. E eu sei que ele não muda de rota porque está perdido. Ele muda de rota porque ele tem algo maior para fazer do que eu estava pensando. Aleluia. Eu preciso saber para onde eu estou indo. Porque quando Moisés chegou na frente do mar vermelho, que ele olhou para aquele mar e o povo começou a murmurar, ele disse assim: fiquem calmos e aquietai-vos, porque esse faraó que vocês estão vendo, vocês nunca mais vereis. Vos calareis e sabereis que o Senhor é Deus. Aleluia. Quem disse isso para Moisés? Alguém arrisca? Ninguém. Ele arrancou dele mesmo. É isso que eu digo de mim mesmo. Foi exatamente isso, apóstolo. Mas sabe por que ele pôde dizer isso, apóstolo? Sabe por que ele pôde dizer isso, igreja? Porque ele sabia para onde estava indo. Então ele sabia que aquele mar, Piairote, Migdol, não era o lugar deles. Então ele olhou para o povo assim: fique tranquilo, eu não sei o que Deus vai fazer aqui. Não sei porque ele fez a gente voltar, porque às vezes não é só mudar, ainda tem que retroceder. E fez a gente quebrar essa mudança de rota. Mas eu sei que esse faraó nunca mais vai ser visto, porque ninguém brinca com o nosso Deus. Ah, meu Deus do céu. 3, você precisa ter entendimento quando as mudanças acontecem. Eu, apóstolo, estava ali no momento de mesa, a gente num cafezinho ali, e ele falando sobre entendimento, trazendo algo para mim, eu absorvendo sobre uma mudança que está acontecendo. Deus está fazendo uma grande mudança, uma grande movimentação está acontecendo, mas quem está tentando levantar a massa está perdendo. Quem pegou o penhasco e saiu está entendendo para onde as coisas estão indo. Ah, meu Deus do céu, crente cheio de nostalgismo. Ah, porque antigamente, porque não sei o que. Porque o horário do culto. Vai pra lá. Vai ficar com seu pão cheio de fermento do Egito pra lá. Eu já tomei posse do meu pão sequinho. Aleluia. 4, você não pode levar do caminho antigo para o caminho novo. Aquilo que era do caminho antigo. Pastora do céu, tem gente que Deus mudou a rota, mas Ele quer pegar tudo que era daquela rota e levar para essa nova rota. Deus está dizendo: não, o que é para o novo caminho é do novo caminho, o que é do caminho antigo deixa para lá. Aleluia. Ah, meu Deus, Salmo 137 ou 27, sei lá, não sei agora. Diz assim: nos dias da Babilônia nos assentamos lembrando o tempo de Sião, e nos salgueiros que ali havia penduramos as nossas harpas, porque nos pediam para adorar um cântico na nossa terra. Mas como poderemos adorar um cântico em uma terra estranha? Nostalgismo. Deus levou ele para outro lugar, eles não entenderam o lugar e começaram a murmurar, dizendo: nós não vamos cantar aqui para vocês, porque são as nossas musiquinhas gospel. Não, aqui a gente faz pagode lá no meio da rua. Que se estribucha religioso, aqui a gente faz pagode lá na rua. Aqui não tem musiquinha gospel não, aqui tem adoração. Aleluia. Quer ver o problema? Porque eles estão no Salmo 137, mas no Ezequiel, capítulo número 1, Ezequiel disse: nas margens do rio Quebar, eu levei os olhos para o céu e tive visões de Deus. Ezequiel estava no mesmo lugar que o povo, mas em vez de pendurar a harpa, ele olhou para o céu e disse: eu estou entendendo que eu estou em uma nova jornada, que eu estou em um novo caminho. Começou uma nova jornada. Quem tem entendimento vai. Quem não tem vai ficar levantando a massa. Vamos orar? Vamos orar? Quem quiser vir aqui no altar, derramar a sua vida no altar, vem aqui, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu estou falando, não é pedindo não, tá bom? Porque não é sobre mim, é sobre a nossa geração. Agora, se você não consegue se curvar, e eu não estou falando de alguém que não, porventura não vai vir. Talvez algumas pessoas tá entendendo que é lá mesmo no canto, mas você sentiu isso.
Você sentiu que Deus está te alavancando para um novo entendimento, para um novo caminho. Você que sabe, do nada a sua vida mudou de rota. Cara, estava dando tudo tão certinho, né? Tudo alinhadinho, tudo dentro dos seus planos. Eu fico imaginando Deus olhando do céu todo ano. A gente pegando assim uma cartinha. Eu já preguei muito campanha, carta para Deus, quando eu era mais crente. E aí a cartinha para Deus. E eu não estou falando contra a cartinha para Deus, não. Você deve, coloca no papel, coloca num disco, num CD, grava num vídeo. Meu irmão, o importante é você falar com Ele, entregar para Ele. Mas eu imagino Deus olhando todo ano e dizendo assim, esses são seus planinhos para esse ano de 2026? Você fala, Senhor, está aqui todos os meus megas planos. E Deus fala, nossa, que planinho. Eu vou mudar a sua rota bem no meio do ano. Pá, aleluia. Vou rasgar esses seus planinhos todos, porque você está dentro de uma jornada. É que seus planinhos não vão caber mais, porque serão planos muito maiores. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus mudou a rota, pastora, mas Deus não mudou a promessa. Deus mudou a rota, mas Deus não mudou o destino. Meu Deus, se você tem alguma coisa para pegar nessa mensagem, pega pelo menos isso. Deus mudou a rota, mas não mudou o destino. Oh meu Deus, aleluia. Vamos orar, vamos orar, vamos adorar e orar, vamos orar e adorar, vamos cantar e orar. Eu preciso abençoar a sua vida agora. Só que eu preciso vir primeiro aqui, porque Deus mandou vir logo aqui. Esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Um novo tempo começou. 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 Aleluia. Um novo tempo começou. Um novo tempo começou. Lavarás, te cantarás. Um novo tempo começou. Um novo tempo começou. Um caminho de prosperidade se abriu. Oh, o caminho de prosperidade se abriu. Porque um novo tempo começou. Vou te dar só mais um minuto para você adorar, para mim entrar nos 5 negativos aqui. 1 minuto.
Um minuto para você falar com Deus aí. Aleluia. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Joga as duas mãos para o céu. Você que sentiu a presença do Eterno aqui, você que está saindo aqui para viver esse caminho de prosperidade nessa nova jornada que Deus está iniciando em nossas vidas. Você que tomou posse dessa mensagem, dessa palavra que o Senhor liberou para nós, não apenas através da minha vida, mas desde que esse culto começou, através dos louvores, através das ministrações, ministração de oferta. Você que tomou posse de tudo isso, nesse ambiente de poder, de restauração e de alinhamento, com as duas mãos para o céu, faz barulho da glória a Deus e bate uma mão na outra. Se é para Deus, Ele merece o melhor.